Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira as manchetes do Mundo em sua casa de hoje. Polícia procura homem que atirou em menina. TRE caça mandatos do prefeito e do vice-prefeito de São Domingos. 1º de maio é marcado por críticas à inflação e defesa de Dilma. Projeto de lei na Câmara libera a terceirização de qualquer serviço no país. Gasolina vendida nos postos terá mais etanol a partir de agora. Times goianos vencem na Copa do Brasil. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, tragédia coletiva. Prefeitura agora promete endurecer com ônibus. Empresas terão de identificar motoristas infratores. O Estado de São Paulo, Dirceu pede saída de Barbosa de relatoria do mensalão. Correio Brasiliense, inflação detona guerra entre governo e oposição. Valor econômico, Brasil perde espaço em seus maiores mercados. Estado de Minas, lei fora do cardápio. Calçadas e ruas são invadidas durante o festival gastronômico. Jornal do Comércio, quem viver verá. Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, respondeu com essa frase quando perguntado sobre o que poderia fazer mais pelo Brasil. 0 hora, inflação toma lugar de emprego no 1º de maio. Brasil Econômico, receita dos bancos privados com operações de crédito recua 6,6%. O Popular, violência bate novo recorde, 201 homicídios em 4 meses. Diário da Manhã, réus do mensalão apresentam recurso. 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. E um acordo entre sindicatos suspendeu a greve dos motoristas. Mesmo que dependa de ser legitimado por assembleia da categoria, fica suspensa a greve prevista para hoje. O acordo foi assinado no início da noite de ontem pelos sindicatos patronal e também de motoristas na sede da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Mas apesar desse acordo, no entanto, há uma greve parcial na cidade. Usuários do transporte coletivo reclamam que em algumas linhas os ônibus não estão rodando. Há muita dificuldade para pegar ônibus para ir ao trabalho esta manhã. Os trabalhadores devem fazer uma assembleia hoje para então decidir pela suspensão da greve que estava prevista para hoje. E o prefeito de São Domingos, Aldemar de Almeida Pinto, filho do PMDB, e o vice Domingos Jacinto Oliveira Neto, do PT, foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por compra de votos e abuso de poder econômico. Eles foram afastados dos cargos. A defesa do prefeito afirmou que vai recorrer da decisão. Enquanto não ocorre nova eleição no município, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Rival Gonçalves da Silva. São Domingos está localizada na região nordeste de Goiás, a 600 quilômetros de Goiânia. O deputado defende igualdade de direitos profissionais do policial militar com outros policiais.
Aproveitando as comemorações do Dia do Trabalho, o deputado Major Araújo reforçou sua reivindicação na Assembleia Legislativa de Goiás de que os policiais militares têm os mesmos direitos de outros profissionais que atuam no setor de segurança, como os policiais civis. Dentre esses direitos, ele cita a definição de carga horária de trabalho, direitos de sindicalização e de manifestações. O que eu defendo é que o militar ele tenha pelo menos os mesmos direitos que as outras organizações policiais. Não há porquê nós tratarmos uma organização policial de uma forma e o militar de outra. A natureza da nossa função não é uma natureza essencialmente militar, sim é essencialmente civil policial. Se nós não podemos ter alguns direitos que a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e assim por diante tem, está errado. Ora, porque nós temos o mesmo valor para a sociedade, para o povo brasileiro que tem as outras. São os direitos, por exemplo, eu defendo o direito de greve, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a jornada de trabalho para os militares, eu defendo, enfim, todos os direitos, o direito de sindicalizar, sindicalização, todos os direitos que são garantidos às outras polícias devem ser garantidos também às polícias militares. Nós somos policiais, nós não somos militares das Forças Armadas que têm outra natureza. A natureza deles é essencialmente militar. Então, a maioria das mudanças depende do governo federal. Algumas delas dependem aqui do Legislativo Estadual ou do governo estadual, já que a grande maioria é de iniciativa exclusiva do Executivo. E amanhã, sexta-feira, a Assembleia Legislativa promove sessão especial às 9 da manhã através de proposta do deputado Hélio de Souza em comemoração aos 70 anos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Mas aí a gente aprende a falar. Aprende até o vrum, vrum do carro. Depois começamos. Papai, por que a roda é redonda? Por quê? Porque crescemos. Mudamos da cadeirinha pro banco da frente e já sonhando com a carteira de motorista. Mudamos a voz. Conquistamos o primeiro carro e com ele traçamos nossos próprios caminhos. Viajamos com a galera da faculdade, do trabalho e depois do sim, eu aceito, viajamos com a nossa própria família. Crescemos e quando parece que não tem como crescer mais, nasce o primeiro filho. E começa tudo de novo. Assim é o Detran, evoluindo e crescendo dia após dia comigo e com você. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara dos Deputados pode votar este mês projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. O projeto do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, permite a contratação de serviços para qualquer atividade da empresa, sem estabelecer limites ao tipo de serviço que pode ser alvo de terceirização. Otimistas com o futuro da proposta, o deputado Sandro Mabel e o relator do projeto, Arthur Maia, esperam que o relatório seja lido na sessão da Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira e a votação ocorra ainda em maio. No Tribunal Superior do Trabalho, há pelo menos 20.886 ações em tramitação sobre o tema. Em geral, as queixas na terceirização são de falta de pagamento de direitos trabalhistas e de empresas que fecham antes de quitar débitos com os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem os recursos de condenados no julgamento do mensalão. O ex-ministro José Disseu, condenado a quase 11 anos de prisão, pediu que o ministro Joaquim Barbosa não seja o relator dos recursos. Já a defesa do empresário Marcos Valério, que foi condenado a 40 anos, solicita que ele seja julgado novamente, dessa vez em uma corte de primeira instância. 7h10.
Críticas à inflação e defesa da política econômica do governo Dilma Rousseff deram tom dos discursos de políticos e sindicalistas durante o 1º de maio em São Paulo. O senador Aécio Neves, do PSDB, disse que o governo é leniente com a alta dos preços, enquanto o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que Dilma zela como uma leoa contra a inflação. A cidade de São Paulo recebeu 2 eventos. O primeiro deles ocorreu na Praça Campo de Mangatelli e foi organizado pela Força Sindical. Já no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú, a Central Única dos Trabalhadores reuniu sindicalistas durante a tarde. Um dos primeiros a discursar no palco da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente da entidade, anunciou uma campanha para que salários sejam reajustados automaticamente toda vez que a inflação alcançar 3%. Já o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que também esteve na celebração, rejeitou a proposta. Em cadeia de rádio e televisão, a presidente Dilma Rousseff conclamou o Congresso Nacional a aprovar lei que autoriza o governo federal a investir os recursos do petróleo e do pré-sal na educação. Aqui em Goiânia, o Dia do Trabalhador também foi marcado por muitas comemorações e protestos. No Parque Mutirama, com ingressos a R$5, cerca de 10 mil pessoas passaram por lá. A CUT promoveu a festa na Praça do Trabalhador. Não faltaram críticas à presidente da República. A Central Única dos Trabalhadores, no estado de Goiás, realizou nesta quarta-feira sua tradicional festa do Dia do Trabalho, na Praça do Trabalhador, em Goiânia. Como em anos anteriores, houve show de artistas nacionais como Margarete Menezes e Mato Grosso e Matias, além de destaques regionais, como Chico Júnior e Fabrício, Grupo Opção Certa, Robson Luigi e Folhas de Outono. Além da diversão, a CUT realizou ações de cidadania em parceria com a Prefeitura, incluindo atividades educativas, preventivas, esportivas e recreativas, serviços de cadastro e encaminhamento para o mercado de trabalho e serviços de estética. Também foram sorteados brindes para os participantes. Segundo a secretária de Comunicação da CUT Goiás, Vanusa Araújo, o ano é de comemoração, devido à conquista dos direitos dos trabalhadores domésticos, mas afirma que ainda há muito que reivindicar. A nível nacional, a gente está lutando aí pelas 40 horas semanais, né? Redução da jornada de trabalho sem redução de salários, 10% do PIB para a educação. E a nível regional, a gente está também lutando aí na área da educação também, né? Que a gente está tendo uma briga acirrada aí com relação aos profissionais da educação. A gente está também lançando a campanha de democratização da comunicação, que é a nível nacional, que a gente vem com o tema Quero Falar também, porque a gente tem as grandes mídias aí que estão concentradas em mãos de poucas famílias, de poucas empresas, e a gente quer falar também. Que eles falem, mas que nós também tenhamos esse direito. De acordo com a CUT, o 1º de maio é importante não só para comemorar as conquistas recentes do trabalhador brasileiro. Para ela, é fundamental conscientizá-lo dos seus direitos e envolvê-lo nas negociações com o governo federal. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. E também houve comemoração na Praça Cívica. O clima era de festa na Praça Cívica neste Dia do Trabalhador, mas os serviços prestados pelo VaptVupt durante todo o dia atraíram muita gente, como o Diógenes Dias de Siqueira, desempregado. Ele estava em busca do título de eleitor, da carteira de trabalho e de um encaminhamento do IEL para emprego. Eu sou cabeleireiro, já trabalhei com padaria, recepção, balconista, essas áreas assim. Vai sair daqui hoje empregado? Eu espero, né? Espero que sim. O padeiro William Nazareno queria fazer a transferência do título de eleitor e, o mais importante, curtir a festa dada pelo governo de Goiás através da Secretaria de Estado de Cidadania. Muito boa. Tem muita gente que depende dessa festa aqui para tirar um documento, para curtir, não tem como ir para uma festa, ver um cantor qualquer, entendeu? Então, tem oportunidade hoje de vir. Valeu a pena? Valeu a pena. Passe livre, passaporte do idoso, programa Escola Sem Drogas da Polícia Civil, limpeza bucal, oferecida pela Organização das Voluntárias de Goiás e pelo SESI, serviços do Detran e da Federação da Agricultura. A festa teve de tudo. O sorteio de um carro e motos fez a desempregada Francisca Alves da Silva sonhar acordada. Eu quero um carro para me poder carregar minha bagagem, para fazer minhas feirinhas, levar minhas coisas, minha água, minha bebida, para poder vender nos pontos de comércio, nas praças. E a moto? E a moto também, né? Já resolve, põe a carretinha lá atrás, a gente corre atrás do prejuízo ou do lucro. Shows de Carlos e Jader, Racine Rafael, Eduardo Melo e do Leonardo fechando a festa na Praça Cívica, mexeram com o público. A aposentada Maria Souza Pereira foi embora satisfeita.
Eu vim comemorar meu trabalho, que já trabalhei antes muito, né? Divertir, ver gente, que onde eu não vejo. Não, fala sério. O que você achou da festa aqui? Tá boa, né? Porque quem gosta de diversão, pula, dança, né? Os shows de ontem na Praça Cívica foram programados para 20 mil pessoas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a festa que a nova Central Sindical de Goiás realizou na Praça da Feira no Parque Amazônia reuniu milhares de trabalhadores que tiveram diversos serviços. Os trabalhadores também concorreram a um carro 0 km, 10 motos e eletrodomésticos. Durante o evento também aconteceram vários shows de artistas regionais, como os humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho, com encerramento feito pelo cantor Gabriel Pensador. O presidente da nova Central Sindical de Goiás, Mauro Zica Júnior, lembrou que, além de ser um dia de muita comemoração, os trabalhadores também aproveitaram a data para reforçarem antigas e novas reivindicações. 7h16. O mundo em sua casa. Pecuária 2013 é show! 10 de maio, Luan Santana. Dia 11, Gabriel Gava e Léo Magalhães. Dia 16, Aline Barros. Dia 17, Lucas Luco, Israel e Rodolfo. Dia 18, Jorge Mateus. Dia 23, Humberto e Ronaldo. Dia 24, Aviões do Forró e César Menotti e Fabiano. Dia 25, Israel Novaes e Naldo. Venda de passaportes ou ingressos antecipados na Rival Calçados ou pelo site sgpa.com.br. Passaporte para todos os dias, só R$160 o primeiro lote. Parcelem até 11 vezes no cartão de crédito. Garanta já o seu. Pecuária 2013. Realização SGPA. Patrocínio Brahma. Se beber, não dirija. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Um recém-nascido foi encontrado abandonado em um terreno baldio no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. 2 mulheres que moram no bairro acharam a criança e acionaram a polícia militar. Elas informaram que o menino estava sem roupa e com hematomas pelo corpo. A conselheira tutelar que acompanha o caso, Lucimar Aguiar, afirma que a criança nasceu há poucos dias. O bebê foi levado para a maternidade Dona Iris, na capital, onde fez exames. A equipe médica informou que o bebê passa bem e não corre risco de morte. Uma mulher grávida de 9 meses foi encontrada morta dentro da casa dela na tarde de ontem, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo a polícia militar, eles chegaram até o local depois de um pai informar que o filho e a nora estavam desaparecidos há 2 dias. Na residência, a polícia encontrou o corpo da mulher de 20 anos enrolado em lençóis embaixo de um sofá. Ainda segundo a polícia, a grávida pode ter sido asfixiada. O marido da vítima, de 22 anos, é considerado suspeito pela morte e está foragido. O casal possui passagem pela polícia. Médicos do Hospital de Urgências de Goiânia explicaram ontem que é delicado o estado de saúde da menina de 11 anos baleada ao tentar defender o pai em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O diretor técnico do Hugo, Nasser Tanus, e o coordenador de neurocirurgia do hospital, Marcos Spadoni, divulgaram nesta quarta-feira que o estado de saúde de Caroline Alves Lopes, baleada na cabeça em Aparecida de Goiânia no último sábado, continua gravíssimo. A menina de 11 anos está na UTI do Hugo e respira por aparelhos. De acordo com Nasser Tanus, não foi registrada nenhuma melhora no quadro da garota, que é monitorada 24 horas por dia por especialistas. Ela continua ainda em ventilação mecânica, respirando por aparelhos, ela está usando drogas para melhorar a pressão arterial dela, está sendo feito todos os exames diariamente para acompanhar a evolução dela, e ela está sendo atendida por uma equipe multidisciplinar, que inclui neurocirurgia, psicologia, está atendendo a família, fisioterapia, nutrição e a equipe da UTI que tem acompanhado o caso também.
As primeiras 72 horas são as mais importantes para a gente definir a evolução. Já está chegando ao final das 72 primeiras horas, após o ocorrido. Ela não tem evoluído bem, mas não tem tido nenhuma piora, mas também não está tendo nenhuma melhora do quadro. Carolyn foi baleada quando defendia o pai na porta de uma pizzaria em Aparecida de Goiânia. O suspeito é o comerciante, que aparece em imagens da câmera de segurança da própria pizzaria, atirando contra a menina. O dono da pizzaria, Jorge Araújo de Souza, de 25 anos, teve a prisão temporária decretada na noite de terça-feira. Como a polícia não conseguiu encontrá-lo e o comerciante não se entregou até o início da tarde de ontem, ele é considerado foragido. 7h21. O incêndio destruiu ontem 2 dos 3 galpões ocupados por uma distribuidora de secos e molhados no cruzamento das ruas José Hermânio e Ademar Ferrugem, em Campinas. As chamas começaram por volta das 10 horas e só foram controladas cerca de 2 horas depois. Ainda não há informações oficiais das causas do incêndio, mas os bombeiros acreditam que o fogo tenha se propagado após atingir uma pilha de papéis higiênicos. Testemunhas afirmam que, apesar da loja estar fechada, homens trabalhavam em uma obra nos fundos da distribuidora minutos antes do incidente. Campanha nacional contra a gripe vai até o dia 10. Em Goiás, a procura ainda é pequena. Em Goiânia, apenas 86.417 pessoas do grupo de risco se vacinaram. O número representa 41% da meta estabelecida, de 215 mil pessoas na capital. Como o prazo da campanha foi prorrogado até 10 de maio, a chefe do Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Grécia Pessoni, acredita que as pessoas deixarão para a última hora. É bom lembrar que no ano passado, 3 pessoas morreram em Goiânia devido à gripe H1N1. Com a chegada do inverno, outro vírus poderá entrar no Brasil, o H3N2. Grécia Pessoni desmente a alegação de que a vacina provoca gripe. A vacina, ela não causa gripe. O que a vacina pode causar é uma dor no corpo, uma dor de cabeça, às vezes uma febre baixa. Assim como qualquer outro medicamento, a vacina ela pode causar reações indesejáveis, mas são reações passageiras. Para as pessoas que ainda não sabem, a vacina da gripe, ela é feita com um vírus morto. Esse vírus, ele é inativado, em seguida, ele é totalmente fragmentado. Então, ele não tem o poder de causar gripe em nenhuma pessoa. Mas como nós estamos já quase no início do inverno, muitas pessoas já estão ficando gripadas porque já tem vários vírus circulando. E como a vacina também demora 5 a 7 dias para responder, ela vacinando hoje, às vezes hoje ela pode adquirir gripe ainda. Quem deve se vacinar são as crianças de 6 meses a menores de 2 anos e é o grupo com menor cobertura, as gestantes, as mulheres que deram à luz recentemente, os portadores de doenças crônicas e, como toda a campanha, os idosos também. Em Goiânia, existem 81 postos de vacinação contra a gripe. Jane Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. O núcleo de seleção da UEG está com inscrições abertas para o processo seletivo de meio de ano. As inscrições seguem até o próximo dia 8 pela internet. São ofertadas 460 vagas nos cursos de agronomia, arquitetura, ciências biológicas, educação física, enfermagem, engenharia agrícola, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, pedagogia, química, química industrial e zootecnia. E cresce o número de mestres e doutores no Brasil. O número de mestres e doutores formados pelas universidades brasileiras deu um salto expressivo. Em 15 anos, esse número quadruplicou, passando de 13.219 em 1996 para mais de 55 mil em 2011, o que representa um aumento de 312% na população que procurou uma pós-graduação. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, Divina das Dores de Paula Cardoso, explica o porquê desse avanço. Em primeiro lugar, houve um crescimento importante das instituições de ensino superior no Brasil. Com isso, surge a demanda pela pós-graduação estricto sensu. Muitas vezes também no sentido de, às vezes, a pessoa termina, o estudante termina o seu curso de graduação e ainda não encontra o seu local de trabalho adequado. Então ele volta para a academia para se qualificar. O Brasil só tem a ganhar com esse avanço no número de mestres e doutores, afirma a pró-reitora. O Brasil está saindo de um patamar, né, em que nós tínhamos apenas uma questão extrativista e hoje nós somos um país que gera conhecimento. A partir dessa geração de conhecimento se forma uma ciência que pode
ter caráter de tecnologia e de inovação. Então, é a educação que promove o crescimento de um país. E isso começa a acontecer no Brasil de maneira bastante acelerada, em todas as áreas do conhecimento. Em Goiás, existem cerca de 70 programas de pós-graduação, com oferta de quase 100 cursos entre mestrado e doutorado. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. 2 incêndios de grandes proporções deram trabalho ao Corpo de Bombeiros em Goiânia neste feriado. O primeiro foi em uma empresa atacadista localizada na Avenida José Hermano, em Campinas, como você ouviu na matéria, aqui no Mundo em Sua Casa. E o outro incêndio foi em vegetação, na região do Jardim Novo Mundo. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo no final da tarde. Nós conversamos agora com o comandante regional da área metropolitana do Corpo de Bombeiros, Coronel Arisson Pansieri. Bom dia. Bom dia, Karine. Comandante, já sabe o que teria provocado esses incêndios? Ô Gil, bom dia. Gil, a gente, no caso do incêndio em vegetação, a gente sabe que foi um fogo provocado. Não tem como, nessa altura do ano, a gente ter fogo espontâneo. Então, foi fogo provocado, mas a gente não sabe, né, quem foi, deve ter sido algum transito. Agora, lá na empresa que pegou fogo, a gente precisa esperar o laudo técnico da Polícia Civil. Eles vão fazer os levantamentos. Nós ainda não terminamos, não liberamos a área para esse trabalho da Polícia Civil, porque a gente ainda está fazendo o rescaldo. E agora, com o fim do período chuvoso, aumentou o número de ocorrências na região? Sim, e o dado alarmante é porque começou muito cedo. Mal as chuvas terminaram e os incêndios em vegetação já estão acontecendo. Nós precisamos da colaboração da comunidade nesse quesito. Como é que a comunidade pode ajudar, então, o Corpo de Bombeiros a prevenir esses incêndios? Olha, Gil, evitando colocar fogo nos lotes baldios, nas ilhas e calçadas que, né, estão aí, às vezes, com mato alto, e a população, às vezes, querendo resolver o problema, coloca fogo. Então, nós gostaríamos de pedir à população que abandonasse essa técnica. O ar fica irrespirável e, às vezes, a gente demanda uma equipe muito grande para combater incêndio de vegetação e, às vezes, tem uma dificuldade de combater o incêndio predial. Já existe um alerta do Corpo de Bombeiros? A nossa Defesa Civil já está fazendo um alerta desde a semana passada. Tá, e é bom também a ajuda da população na denúncia também e a informação de ocorrências. Me parece que no caso da atacadista, uma pessoa passava na porta e ligou para os bombeiros, não é isso? Sim, esse apoio da comunidade ele é realmente necessário. Viu uma situação de incêndio, já nos acione o mais rápido possível, que quanto mais cedo a gente chegar no local, mais sucesso a gente tem no combate. Obrigada, então, comandante regional da área metropolitana do Corpo de Bombeiros, Coronel Arisson Pansieri. Bom dia. Bom dia, o bombeiro que agradece aí a colaboração sempre da imprensa. O Corpo de Bombeiros, então, alertando sobre os incêndios que têm ocorrido na capital, principalmente agora, depois agora com o fim do período chuvoso. Ontem, 2 incêndios de grandes proporções que foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro na empresa atacadista, no setor Campinas, e o outro em vegetação na região do Jardim Novo Mundo. E agora são 7h29. O Tribunal Regional do Trabalho realiza segundo ciclo de palestras sobre saúde do trabalho. Como barrar o avanço dos acidentes do trabalho e mortes de trabalhadores, é possível diminuir casos de doenças profissionais? Essas questões foram abordadas durante o segundo ciclo de palestras sobre saúde do trabalhador, que aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Goiânia. O evento foi realizado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, em parceria com o TRT. Daniela dos Santos, gerente de saúde do trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, explica que o objetivo é prevenir acidentes. A nossa ação, mais do que realmente fiscalizar, é levar esse conhecimento para que o trabalhador cobre lá do empregador dele, né, os seus direitos, conheça equipamentos de proteção não só individual, mas também coletiva, né? Tem essa qualificação porque ele sabendo como agir num caso, por exemplo, de um incêndio ou em algum esforço repetitivo que pode levar a lerdorte, ele conhecendo o trabalho dele, ele pode exigir do empregador dele um ambiente saudável de trabalho. Em Goiás, no ano de 2009, aconteceram 17.123 acidentes de trabalho. Em 2010, foram 15.736 e em 2011 foram registrados 15.526 acidentes envolvendo trabalhadores.
trabalhadores. Durante esse período, 124 pessoas morreram. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O governador participa de abertura da exposição agropecuária de Anápolis. A Expo Ano começou no dia 27 de abril e vai até o dia 5 de maio. Mas a abertura oficial aconteceu ontem à noite, com a presença de autoridades, o show da dupla João Neto e Frederico e a abertura do rodeio profissional. Durante a abertura, o governador Marconi Perillo e o secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, entregaram 12 novas viaturas para Anápolis, 5 delas para a patrulha rural. O governador fala de outros benefícios para a cidade. Nossa presença aqui é uma presença que traz mais reforço na área da segurança, que traz notícias boas em relação a saneamento, água, esgoto nos bairros, que traz a notícia do centro de convenções, apoio à exposição desse ano, apoio à exposição do ano que vem, a notícia da construção da rodovia que vai ligar Gameleira até a cidade de Silvânia, beneficiando Anápolis, dentre outras obras, investimentos e benefícios importantes. Mais de 100 mil pessoas devem passar pela exposição nestes dias. E a expectativa de geração de negócios é de 15 milhões de reais. Marconi comenta a importância do evento. Ela tem uma importância múltipla. A tecnológica, porque abre esse viés temático, tecnológico, técnico, aqui para os produtores. Além do ranqueamento, nós temos aqui máquinas, nós temos aqui treinamento pelo Senar para qualificação de mão de obra, as pessoas que vão operar máquinas, por exemplo. Nós temos o lado social, que são os shows, as atrações que vêm para essa exposição e que possibilitam ao povo de Anápolis um espaço de lazer, com shows e com várias outras opções de lazer. E ainda temos também o lado econômico, a movimentação de animais, a movimentação de máquinas, enfim, é uma exposição histórica, uma exposição antiga aqui no estado de Goiás, que sempre mereceu o nosso apoio e está merecendo um apoio especialíssimo agora neste ano. Nós já, inclusive, nos comprometemos a dar um apoio ainda maior na exposição do ano que vem. O governador destacou ainda que já iniciou as conversas com a Prefeitura e o Sindicato Rural de Anápolis sobre a construção de um novo espaço para o Parque Agropecuário. Riva Cram, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Prefeitura de Goiânia quer ampliar atendimento ao dependente químico. A Prefeitura de Goiânia pleiteia 9 milhões de reais que serão investidos na construção de 6 centros de atenção psicossocial e outras 6 unidades de acolhimento transitório para ampliar o atendimento a dependentes químicos. Atualmente, Goiânia conta com 7 CAPs e apenas uma unidade de internação que é voltada para crianças e adolescentes. Segundo o coordenador de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, Sérgio Mendes, a construção de novas obras é uma necessidade imediata do município. O CAPs é um centro de atenção psicossocial, onde ele faz todo um trabalho de prevenção, promoção e assistência aos usuários de álcool e drogas ou aos pacientes com algum tipo de transtorno mental. Ele, a princípio, é um tratamento ambulatorial, sendo que no momento de crise o usuário pode ficar até 14 dias acolhido nesse CAPS. A unidade de acolhimento é uma unidade de atenção habitacional, atenção à moradia, onde o usuário pode ficar até 6 meses e nesses 6 meses o usuário recebe auxílio. Sabemos que tem muitos usuários de álcool e drogas que estão em situação de rua, ou em alguma situação de perda de vínculo familiar,
ou algum prejuízo desse vínculo familiar que a impede de manter esse convívio na casa, na sua própria casa, né? Eles acabam fazendo moradia em locais públicos. O edital do Ministério da Saúde foi publicado no último dia 15 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde espera a abertura do prazo para apresentação de propostas. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A Superintendência Estadual da Juventude já recebeu mais de 1.000 inscrições de estudantes da Rede Estadual de Educação e do programa Bolsa Universitária interessados no Passe Livre Estudantil. As inscrições vão até o dia 25 de maio. Podem se inscrever no Passe Livre Estudantil os alunos beneficiados pelo programa Bolsa Universitária, os estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Educação, com até 18 anos incompletos, desde que sejam beneficiários do Renda Cidadã ou do Bolsa Família. Outro pré-requisito é que todos estejam cadastrados no CETRANSP. As inscrições do Passe Livre Estudantil irão até o dia 25 deste mês, nas agências do VaptVupt, no governo itinerante ou através do site www.juventude.gov.br. O superintendente estadual da Juventude, Leonardo Felipe, informa que serão 2 tarifas do transporte coletivo de graça por dia, inicialmente para 30 mil alunos. Promessa cumprida, um compromisso de campanha que o governador Marconi fez, junto com o povo de Goiás, e agora nós estamos efetivando, transformando isso em realidade, melhorando a vida dos estudantes goianos. Os estudantes que são usuários do transporte coletivo, que já têm o cadastro do CETRANSP, eles já possuem o benefício do meio passe, que é aquele passe escolar. Esse benefício é um benefício tarifário, ou seja, na verdade ele está incluído na tarifa que todo mundo paga. Ao contrário do Passe Livre Estudantil, que não vai ter ônus, não vai ter custo nenhum para o cidadão comum. O Estado está suportando todo o custo que vai gerar em torno de 800 mil a R$1 milhão por mês. As renovações vão ser semestral. Após o período de renovação do CETRANSP, ou seja, a renovação do passe escolar, nós vamos abrir o prazo para a renovação desses que foram selecionados nesse primeiro semestre. Evidente que quem foi selecionado agora é muito menos complexo, existe muito menos documentos, enfim, não tem tanta complexidade quanto a pessoa que vai fazer a inscrição no próximo semestre. Se atendidos todos os pré-requisitos, 30 dias depois da inscrição, começará a valer o Passe Livre Estudantil. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Secretaria Municipal de Trânsito começa a multar quem estacionar no corredor da T63. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a SMT, começa a aplicar multas aos donos de veículos que pararem ou estacionarem ao longo do corredor preferencial de ônibus da Avenida T63. Mas os comerciantes da via não estão satisfeitos, porque desde o início das alterações as vendas caíram. Sem lugar para estacionar, a vendedora Lígia Vieira afirma que o movimento na floricultura em que trabalha caiu cerca de 30%. Essa aí é uma medida paliativa, não vai resolver o problema, trouxe mais transtorno, para a área do comércio, que vive disso, vive do movimento. Se não tiver giro de pessoas, as lojas com certeza vão fechar. E a manifestação que teve na semana passada foi em vão, porque a gente não viu, a gente não recebeu a visita de ninguém da MT ou da Prefeitura de Goiânia para poder nos ajudar, ou para fazer uma reunião, para fazer uma audiência pública. Então, assim, nós não recebemos nenhuma resposta da Prefeitura. Outro que não aprova a alteração é o atendente de farmácia Cleusson dos Santos Sá, porque as alterações não foram discutidas com os comerciantes locais. Então, o comércio paga imposto. Eu acho que deveria chegar nos empresários conversar, não fazer o que eles estão fazendo, nos empresários. Eu digo, caiu um absurdo, caiu um faixa de 50%. Vários motoristas estão indignados com a faixa preferencial dos ônibus. Todos os entrevistados são unânimes em dizer que a alteração só atrapalhou o trânsito. A pedagoga Denise Bueno alerta que a faixa preferencial deveria ser no canteiro central da avenida. Ficou pior para o trânsito, porque é difícil na hora de virar, a gente fica com medo do outro que vem lá, o ônibus, se vai bater, se vai parar para esperar, não tem. Então a gente está esperando ver se coloca lá para o lado do canteiro central. Há quem critique, mas também há quem defenda a novidade.
Os usuários do transporte público estão confiantes de que o tempo da viagem vai reduzir, segundo a aposta diarista Arzeni Luzia da Costa, que toma 4 conduções por dia e mora no setor Garavelo. Está aguardando que seja positiva, né? Porque até agora o resultado ainda foi pouco, mas quem sabe, né? Mais para frente. A Prefeitura de Goiânia esclarece que o corredor da T-63 integra uma rede de circulação do transporte coletivo que tem como objetivo aperfeiçoar o serviço por toda a cidade. Ao total, são 12 os corredores exclusivos de ônibus que serão implantados em Goiânia. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Depois de golear o Barcelona em Munique por 4-0, o Bayern de Munique conseguiu sua classificação para a final da Liga dos Campeões. Jogando nesta quarta, desta vez na Espanha, o time alemão venceu por 3-0. Agora, pela primeira vez na história, 2 clubes alemães farão a final do principal campeonato europeu. Bayern de Munique e Borussia Dortmund farão a final em partida única, realizada no histórico estádio Wembley, em Londres, no próximo dia 25. Situação dos terminais rodoviários em Goiânia. Bom dia, Yara. Bom dia a todos. Olha só, eu estou no terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico. Hoje nem um ônibus saiu daqui com passageiros. Tem muita gente aqui esperando ainda para ver o que vai acontecer. Passando em algumas ruas aqui da capital, a gente pode ver muitos pontos de ônibus lotados. As pessoas ainda esperando que passe algum ônibus para poder trabalhar. Não é o caso do Rodrigo Magalhães, um passageiro que chegou aqui hoje cedo no terminal Isidória, esperando que fosse ao trabalho, mas até agora não conseguiu. Não teve ônibus para o trabalho. Nenhum. Eu moro aqui no setor Pedro, eu estou indo lá para Campinas, esperando o 015 aqui, o Flamboyant passar, até agora nada. Tem uns 20 minutos que eu estou aqui. Já perdeu o dia de trabalho hoje? Estou aqui no feriado forçado. Feriado forçado. Vai ter que arranjar uma explicação pro chefe, né? Com certeza. Pois é, e nessa situação estão aí centenas, milhares de trabalhadores sem poder se deslocar porque faltam ônibus. A informação que a gente tem é que apenas 30% dos ônibus estão circulando pela cidade. Ontem, no feriado, foi feito um acordo entre CMTC e o sindicato patronal. Esse acordo seria de um reajuste de 9%, mais alimentação em 22%. Só que, como era feriado, não foi feita a assembleia e não houve tempo hábil ou não havia condição de convocar todos os servidores, todos os motoristas. Essa assembleia deve acontecer hoje, ainda não foi confirmado o horário que vai acontecer, para decidir se eles aceitam ou não esse acordo, essa proposta que foi feita ontem. Por enquanto, fica assim na capital, sem ônibus circulando na cidade. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Muito obrigado, Yara. E a prioridade é sua, qualquer momento, qualquer intervenção, qualquer novidade, disponha. O Vila, sem muitas novidades, continua treinando com elenco reduzido. Os jogadores do Vila Nova seguem os trabalhos de intertemporada visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Vila está com um grupo muito reduzido, menos de 20 jogadores no elenco, já que jogadores das categorias de base que irão atuar no Vila ou que estarão no grupo profissional para a disputa da Série C estão todos em suas categorias de base, tanto no Sub-20 quanto no Sub-18, já que a base do Vila está disputando o Campeonato Goiano. A partir da semana que vem, jogadores contratados começarão a chegar para o Vila Nova e a diretoria, que ainda não divulga nomes, também irá fazer uma lista de dispensas. E é previsto para hoje a divulgação do balancete anual do Vila Nova, que será postado
tanto no site do clube quanto no site da Federação Goiana de Futebol. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, em seu primeiro depoimento à Justiça Boliviana, o adolescente HAM, que já havia admitido o disparo de um sinalizador da partida entre Corinthians e San José em Oruro no dia 20 de fevereiro, reafirmou sua versão. Em declaração de 2 horas e 40 minutos, realizada nesta quarta no Consulado da Bolívia, em São Paulo, o jovem membro da torcida organizada voltou a declarar que efetuou o disparo do foguete no estádio Jesus Bermúdez no dia em que o objeto do mesmo tipo matou o garoto Kevin Espada na arquibancada. Para o promotor boliviano Alfredo Santos, o que foi dito no depoimento será vinculado às provas colhidas na Bolívia, mas que a declaração do imputado ao crime não tem valor, mas pode corroborar com as provas. Craque, Goiás e Atlético jogaram ontem pela segunda fase da Copa do Brasil. O time de Catalão em busca de uma classificação inédita e de um encontro com o Santos de Neymar. Jogando em casa, venceu o Betim por 3-2. O jogo de volta está marcado para o dia 15 na Arena do Calçado, em Nova Serrana, na região central de Minas Gerais. No segundo confronto, o Craque precisará de um empate para se classificar. Caso o Betim vença por 3-2, a partida irá para os pênaltis. E o Atlético garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer no Paraná. O Atlético não tomou conhecimento diante do Cianorte, aqui mesmo, no interior do estado do Paraná, e venceu o adversário por 3-1 pela Copa do Brasil, se classificando à próxima etapa da competição. O Atlético, desde o começo do jogo, sofreu com o adversário, que em momentos da partida teve o domínio. No entanto, o gol do atacante Ricardo Jesus e o Caio, ainda no primeiro tempo, deram tranquilidade ao time atleticano. No segundo tempo, o volante Dodó, em um chute de fora da área, no ângulo, fez o terceiro gol do Atlético. No fim da partida, o meio-campista Eli acabou diminuindo o placar 3-1 e o Atlético classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Para definir o adversário do Atlético, Cruzeiro e Resende jogaram ontem em Volta Redonda. O time mineiro vencia por 2-0, tomou um gol no finalzinho e o 2-1 provocou o jogo de volta na semana que vem em Belo Horizonte. E o Goiás venceu o Santo André, mas não eliminou a partida da volta. O Goiás venceu o Santo André ontem por 3-2 no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. E tem o jogo de volta no dia 15, às 7h30 da noite, no Serra Dourado, podendo até perder por 1 gol de diferença, desde que não tome mais de 3 gols para pegar o Sport ou o ABC na próxima fase da Copa do Brasil. O Goiás vencia por 3-1 e no finalzinho, aos 45, com o gol do Gustavinho, acabou tendo a possibilidade o Santo André de fazer o jogo de volta em Goiânia, quando tudo já parecia definido. O que preocupa o departamento médico, a comissão técnica, a situação do goleiro Arley. Ele que saiu com uma torção de joelho. Essa é a informação dos médicos na saída do time de campo em Santo André ontem à tarde. O jogador vai passar por exames no início da tarde em Goiânia para saber se corre risco, se está vetado ou se tem possibilidade de atuar domingo contra a Aparecidense. O Goiás tem que vencer o jogo para decidir o campeonato contra o Atlético. Em relação a Júnior Viçosa, atacante que está no departamento médico, pode ser liberado, ficando à disposição do técnico Anderson Moreira. O Goiás retornou, já chegou por volta de meia-noite, no início da madrugada desta quinta-feira em Goiânia, e à tarde inicia a preparação para a decisão de domingo em Aparecida de Goiânia contra a Aparecidense. O Arley será avaliado, corre o risco de ficar fora do jogo de domingo. De São Paulo, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Copa Libertadores da América. Mesmo em baixa, o Boca Juniors fez valer a pressão da torcida e a marcação dentro de campo para vencer o Corinthians por 1-0 nesta quarta-feira no lotado estádio da Bombonera em Buenos Aires. O resultado deixa o Boca em condições de avançar na competição em caso de empate no jogo de volta, dia 15 no Pacaembu. Ao Corinthians, só uma vitória interessa para reverter a vantagem argentina e buscar a vaga nas quartas de final no caminho para o bicampeonato. Em Porto Alegre, mesmo com jogador a menos, o zagueiro Cris foi expulso. No segundo tempo, o Grêmio arrancou na marra uma vitória sobre o único invicto do torneio, o Santa Fé da Colômbia, por 2-1.
Após esta partida, os gremistas poderão atuar pelo empate ou até uma derrota por um gol, desde que marque no mínimo 2 vezes. Os jogos de hoje. Após classificação suada em um grupo extremamente complicado, o Fluminense encara seu primeiro desafio nas oitavas de final, diante do Emílio, às 22h30, no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. Depois de uma primeira fase de altos e baixos, conquistando sua classificação, apenas no último jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo joga as oitavas de final da Taça Libertadores da América, justamente contra o próprio Galo, melhor colocado entre todos os grupos da primeira fase. Por ter a pior campanha, o tricolor paulista começa a decisão atuando em casa no Morumbi. Para o jogo desta quinta, às 20h15, é esperado um grande público, provavelmente o maior do São Paulo, jogando em casa neste ano. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E os motoristas do transporte coletivo não cumpriram o acordo feito com o sindicato patronal e esta manhã pararam as atividades, o que tem prejudicado a população que busca o serviço para ir ao trabalho nesta quinta-feira. Nós conversamos agora com o assessor de comunicação do consórcio da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, Marcos Vilas Boas. Bom dia. Olá, bom dia a você, bom dia a todos. Os motoristas, então, não cumpriram o acordo. O que a RMTC vai fazer para garantir o serviço à população? Na verdade, não é que não houve cumprimento. O acordo foi feito ontem, já no final do dia, começo da noite. Não houve tempo para que a informação chegasse ao conhecimento dos motoristas e todos eles começaram a avaliar a proposta de acordo já no começo da manhã. O acordo foi assinado pelos dirigentes dos sindicatos. No entanto, há uma disputa interna dentro do sindicato, parte dos motoristas não concordam com esse acordo, e a pressão para que eles mantenham a greve até que haja uma discussão do acordo em Assembleia Geral. Parte dos motoristas resolveu trabalhar, parte não, mas a circulação ainda está precária. E a normalização é esperada até o final do dia, a partir do conhecimento que os motoristas vão chegando a esse acordo. Onde a situação é mais crítica? Olha, de forma generalizada, em todas as garagens há discussão ainda sobre o acordo firmado. Então, não há nenhuma garagem com a liberação normal de veículos. Então, em toda a região metropolitana de Goiânia, há deficiência na circulação dos ônibus. E a normalização é aguardada durante o dia, a partir do momento que, momento a momento, os motoristas vão chegando a debater o assunto e tomando conhecimento do acordo que foi proposto. Em relação à proposta do sindicato patronal, qual foi a estabelecida? Bom, o que foi acordado é que os motoristas terão 9% de reajuste nos salários, mais 22% de reajuste no ticket de alimentação, e tudo isso para valer a partir de 1º de março. Houve a concordância dos representantes sindicais, das duas partes, patronal e de trabalhadores. Eles assinaram um acordo, mas como eu disse no começo, houve esse acordo já no começo da noite. Não houve tempo para divulgação e conhecimento por parte dos motoristas. Como havia uma convocação de greve, ela foi parcialmente mantida. Há um problema a ser discutido no momento, que é justamente o cumprimento do que a lei determina, que é a manutenção de uma parte mínima, um serviço essencial aos trabalhadores. A Justiça do Trabalho também está de olho nessa questão, justamente para depois julgar qual é a realidade ou não do movimento. Mas, de toda forma, há uma concordância dos líderes sindicais. O que há no momento é desconhecimento dos próprios motoristas e a manifestação de um grupo mais radical que quer forçar a continuidade da greve. E qual é a recomendação que o senhor faz, então, à população que procura o serviço esta manhã? O senhor acredita que tudo vai ser normalizado ainda hoje? É bem provável que até o final da manhã haja mais clareza sobre a normalização do serviço. Paciência. O que pedimos a todos é paciência. Há um pouco de atraso na chegada dos ônibus, há atraso na chegada dos trabalhadores no trabalho, na escola. E é um dia que é atípico, mas a normalização é aguardada por todos e principalmente a preservação do interesse do usuário. Ok, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia. Conversamos com Marcos Vilas Boas, ele é assessor de comunicação do consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos. Ele informando, então, que não houve tempo
para o anúncio do acordo feito com o sindicato patronal, por isso alguns motoristas não estão trabalhando esta manhã, e ele informou também que existe uma disputa interna dentro do sindicato dos motoristas. Alguns não aceitam a proposta feita pelo sindicato patronal, por isso muitos não foram trabalhar esta manhã, daí a dificuldade das pessoas de pegar o ônibus para ir ao trabalho. E tentamos falar com o presidente do sindicato dos motoristas, mas ele não atendeu o telefone. A assessoria de imprensa dele disse que não há previsão ainda para uma assembleia para decidir pelo fim da greve realizada esta manhã, e continuamos aguardando a resposta do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo de Goiânia. Agora são 7h55. A partir de agora, a gasolina vendida nos postos do país volta a ser comercializada com 25% de etanol e não mais 20%. A medida foi adotada como um incentivo aos produtores de cana-de-açúcar e antecipada pelo governo para ajudar a reduzir o impacto do aumento do preço da gasolina registrado em janeiro deste ano. O aumento de etanol na mistura não prejudica o motor dos carros nem reduz seu desempenho, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Campanha de vacinação contra a febre aftosa quer atingir 100% do rebanho goiano. A primeira etapa da campanha vai até o dia 1º de maio. Todo o rebanho, estimado em quase 22 milhões de cabeças, deve ser vacinado. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira. Presidente, bom dia. Bom dia, Gil. Presidente, por que é importante vacinar o rebanho goiano contra a aftosa? Como se trata de uma doença de lista A, classificada como lista A pelos organismos internacionais, principalmente pela OIE, o Goiás tem que ter essa proteção do seu rebanho. Então, no momento, como o Goiás ainda é livre com vacinação, então é necessário que, como sempre, o produtor que já está bem conscientizado disso em Goiás, mais uma vez, participe intensamente dessa vacinação para que a gente possa continuar garantindo esse status para Goiás. É importantíssimo que os índices vacinais e a gente tente chegar aos 100% do rebanho, para que a gente possa cada vez mais nos credenciarmos para avançarmos em novas reduções, em retirar vacina no futuro, e para isso nós precisamos que essas campanhas de vacinação alcancem os objetivos que a gente espera. Quem não vacinar o rebanho está sujeito a uma multa. As multas, elas são de R$ 7,00 por animal não vacinado, mais R$ 60,00 por não apresentação da declaração, e se a pessoa, o produtor, for reincidente, essas multas dobram o valor. Presidente, é obrigatória a entrega da declaração de vacinação também, né? Até quando vai o prazo para que essa declaração seja entregue? Bom, o prazo é até o 5º dia do mês subsequente, e para isso, da mesma forma que nós fizemos em novembro, o produtor não precisa ir ao escritório local dele. Ele pode apresentar a declaração na internet, basta acessar www.agrodefesa.gov.br, onde ele vai entrar no link da declaração e vai poder fazer online. Ao mesmo tempo, nós estamos abrindo a possibilidade do produtor fazer isso dentro do escritório regional da Agrodefesa em Goiânia, e na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, que está montando um balcão específico, exclusivamente, para ajudar o produtor rural a fazer a declaração online, evitando aí que seja necessário ele se deslocar até o município onde tem propriedade rural para apresentar essa declaração. Presidente, simultaneamente à campanha da aftosa, há a necessidade para produtores localizados em 119 municípios vacinarem também contra a raiva. Isso é dentro da campanha de raiva a nível nacional. Foram detectados no estado de Goiás 119 municípios, onde também a vacinação de raiva é compulsória e necessária para que a gente possa ter um controle efetivo desse mal, que inclusive transmite ao ser humano. E aí a campanha da raiva, ela é exclusiva para essa região onde há alto risco da raiva, não é isso? É só para os 119 municípios. As propriedades que estão dentro
de 119 municípios, a vacinação da raiva, ela é obrigatória. Presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês. Conversei com o presidente da Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, nos informando sobre a campanha contra a febre aftosa. A campanha começa hoje e vai até o dia 31 de maio. Por causa do feriado do Dia do Trabalho, sorteio do concurso 1490 da Mega Sena, que normalmente acontece às quartas-feiras, será realizado nesta quinta, às 8h30 da noite, segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de hoje, em qualquer casa lotérica. O prêmio está estimado em 17 milhões de reais. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Chega ao fim a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.